Cumprimento todos aqueles que estão inscritos no canal e aqueles que pararam nesse momento para me ouvir. Dando continuidade também ao vídeo da semana passada, eu vou estar falando sobre o amor nessa sociedade pós-moderna, né? Nós estávamos, assim, tendo um olhar histórico também. Então, realmente nós vamos estar agora focalizando o que acontece na atualidade. Porque assim, o significado do amor ele foi se modificando através dos tempos, né? Que desde o século XV ao século XX ele sofreu grandes modificações, né? A família foi se reduzindo, se nuclearizou e todas as necessidades e projeções e interesses, elas ficaram assim circunscritas dentro da família e principalmente na escolha amorosa, ela ganhou um significado muito grande. O amor, na atualidade, ele está cheio de complexidades, né? É um tipo complexo de realização em que, permeado a estados de ânimos positivos e dificuldades, e a todos os sentimentos humanos conflituosos, egoísticos, né? Só que assim, essa relação amorosa, ela é extremamente almejada pelas pessoas em todas as diferentes faixas etárias e condições de vida, né? Quando as pessoas, muitas delas, e uma hora eu vou falar para vocês também, existe uma questão de significado do amor e das condições de viver o amor diferente também em relação às diferentes idades das pessoas. E nós estamos falando mais da nossa sociedade ocidental, né? Porque algumas sociedades elas têm significado, sentimento amoroso e a maneira de viver amor já preconizada às vezes até por práticas religiosas. Olha como as coisas são, né? Quanto mais jovem a pessoa e às vezes quanto mais matura ela tem uma questão assim, essas novas modalidades às vezes aparecem como lema enquanto dure, né? É como se o amor fosse alguma coisa que só devesse ser usufruída e não conservada. Isso é muito sério, né? Porque se existe um vínculo amoroso, se isso faz com que as pessoas se unam, este amor, ele precisa ser conservado, ele precisa ser cuidado, ele vai crescer ou vai fenecer, né? Olha que interessante. Dessa maneira, quando as pessoas pensam assim, elas vivem numa incerteza sobre a duração dessa relação. E parece que elas buscam algo ou alguém que lhes explique não só como é o amor, mas como amar também, né? Desde que às vezes, muitas vezes, não traga muito trabalho para elas, né? Nós já vamos ver porque as pessoas não querem muito trabalho, talvez porque elas já tenham muito trabalho também, né? Então, devemos considerar as características sociais da época que nós vivemos, né? Como impactam nossas ideias, nossos mitos, nossos preconceitos em relação ao amor, né?
A nova forma de amor do casal moderno se vê influenciada, sobretudo, pela busca de prazer, sem considerar as consequências dessa atitude. Então, assim, parece que a pessoa fica usufruindo ali daquele amor. Se o amor não pode dar mais prazer, então ela vai procurar prazer em outras pessoas. É uma questão de amor fluido, de amor descartado, né? Olha como isso é sério. Não, dificilmente a pessoa vai para cultivar esse amor para fazer ele crescer, ele ficar com raízes fortes e dar flores e frutos, né? Então a maneira como se vê o amor é muito usufruir daquele impacto, daquela energia, daquela paixão que existe ali, né? Então, e também muitas vezes uma concepção em relação à própria vida. A vida vale somente em razão dela ser desfrutada e a qualidade de proporcionar também o prazer rápido e reforçado, né? E nós vamos ver esse tipo de conceito de amor muito apregoado, muito divulgado, muito multiplicado nos meios de comunicação. Tanto nos meios televisão, filme, nós vamos ver que existe uma questão assim disso ser bem divulgado e ser multiplicado e ser mantido, né? Uma das questões mais sérias, você veja bem, hoje o que acontece? As pessoas, nós estamos numa urbanização, uma nuclearização, as pessoas foram ficando e focalizando muito nelas mesmas. Então, a individualidade e realmente as pessoas, esta realização, e hoje existe muito a realização profissional. As pessoas lutam pela sua própria realização profissional. Então, o quanto de energia que vai para estas questões da individualidade, para cuidar de si, para cuidar da sua carreira, para cuidar da sua profissão, e o quanto vai de energia para estar trabalhando a relação amorosa. Às vezes eu brinco com as pessoas, com os clientes e peço assim, coloca numa balancinha, aquelas balancinhas antigas que tinha aquelas duas bandejinhas, né? Coloca pesa para mim quanto que é a porcentagem que você investe de energia, de todas as suas habilidades para conservar ou para manter a sua realização profissional. E quanto que você investe de energia no seu relacionamento amoroso? Porque até a casa, ela disputa muito com o relacionamento amoroso, os filhos também, né? O cuidado com os filhos e tal. Então, vocês vejam bem a complexidade que é esse tipo de relação e que delicadeza que existe nessa relação. A incompreensão e a falta de empatia com o outro é um dos problemas mais sérios que leva as pessoas a se divorciarem ou a separarem, ou se separarem. Então, veja bem, se eu não tenho empatia, não consigo me sentir no lugar daquela pessoa, do quanto que ela está sofrendo, das necessidades que ela tem, de como ela está vivendo, então eu tenho uma dificuldade muito grande para estar mantendo esses vínculos amorosos nessa relação. Então, assim, isso desgasta à medida que as pessoas não forem compreendidas. E isso nós vamos ver também na própria maneira como as pessoas organizam o seu dia e como elas respondem às necessidades do outro. Será que elas têm um momento para estar perguntando para o outro assim, escuta, como foi teu dia, como que as coisas aconteceram, como você está
olhar no olho da pessoa e aprender a ter esta leitura. Isso é muito importante, porque o ser compreendido não tem nada no mundo melhor que isso. Né? Você ter um ombro amigo, você ter um ombro que te acalenta. Né? Você não precisa, às vezes, que a pessoa resolva os problemas para você, mas você precisa ser acalentado quando você está cansado, quando você está realmente precisando ser compreendido. Né? Outra questão muito séria na relação é o seguinte, é a questão de você conseguir conciliar. Porque assim, quando se fazem pesquisas com os jovens, o que eles mais preconizam, o que eles mais dizem? A individualidade é muito importante. Né? Você ter espaço para você manter a sua individualidade. Aí nós vamos ver a questão do nós. Eu já falei, inclusive, a respeito com vocês. Né? Quer dizer, o nós, há necessidade de construir o nós, porque é essa identidade do nós que vai mostrar o casal, o casamento, ou estar junto, ou ter algo sólido, no sentido de ter aqueles acordos, de ter o nós, porque assim, o nós é mostrar que você tem empatia, que você consegue separar a aproximação do outro e que você consegue responder ao outro e que muitas vezes vocês vão tomar decisões pelo nós, vão falar nós gostamos, nós não gostamos, nós não podemos, nós queremos fazer esse projeto, nós vamos fazer juntos. Olha que interessante. É aí que você vai ver, não é só o desejo, se bem que o desejo também, ele precisa ser conservado. E aí entra, sabe o quê? Algo muito interessante, que é a sedução. Não é porque você já tem aquela pessoa, o que você já tem um propósito, você teve um propósito de casar com aquela pessoa, de ficar no futuro, que aquela pessoa não precisa mais ser seduzida, que aquela pessoa não precisa mais ser encantada. E esse encantamento, esta sedução, ela dá esse colorido para a relação. Qualquer que seja, porque assim, eu até falei no outro vídeo, toda forma de amor vale a pena. Né? Nós temos lá a música muito bonita também que fala isso. Então, veja bem, hoje nós já vencemos muitos preconceitos. Vencemos preconceitos de gênero, preconceitos, entendeu? Nós temos casamento das pessoas do mesmo sexo, que ótimo, né? Foi um avanço a nível de sociedade. Só que assim, o que acontece? Esses casamentos também têm os mesmos problemas. Por quê? Porque são processos que se passam dentro do casamento. Só casamento? Não, dentro de qualquer relação, dentro de qualquer vínculo amoroso que busque a satisfação mútua. Né? Então, assim, o que nós vemos? Nós vemos que nessa época contemporânea, o que nós vemos? Menor durabilidade dos casamentos, menor tolerância aos conflitos, menos paciência, mais imediatismo. E as pessoas são muito impulsivas, principalmente os relacionamentos entre jovens. Eles começam assim, se conhecem numa balada, daqui 1, 2 meses, às vezes vão viver junto. Então, assim, às vezes você precisa esperar um pouco para você conhecer mais o outro.
Também existe problemas, que eu uma hora até vou falar, da terceira idade, o amor na terceira idade. Porque as pessoas já têm uma casa, já têm uma vida estabelecida, só falta o amor. E como vai conciliar este relacionamento afetivo? De N formas. As pessoas são extremamente criativas. Só que o relacionamento, ele é de uma natureza que ele vai precisar das mesmíssimas coisas. Ele vai precisar ser cultivado como uma plantinha delicada. Ele vai precisar saber como que ele funciona, ele vai precisar ser alimentado, ele vai precisar crescer, ele vai precisar da sedução, ele vai precisar do cuidado, do tempo, do propósito, da dedicação. Queridos, espero ter deixado uma reflexão para que vocês pensem um pouquinho. Coloquem as considerações do que vocês gostaram ou não gostaram, que eu vou ficar muito feliz se vocês participarem, tá? Um grande abraço no coração de cada um. Fiquem comigo, se inscrevam, apertem o sininho para receber notificação. Grande abraço.